Eu quero pedir que os irmãos, primeiro, escutem uma música. Quero cantar essa música. Tem a letra para colocar ali? Ah, não precisa. Só o violão, né? Abro as portas do meu coração, que é santuário de Deus. Sou templo vivo, habitação, vaso de adoração. Santificado, separado para servir e amar. Sou consagrado ao meu Senhor, vou ministrar teu louvor. Tentem cantar comigo, irmãos. Abro as portas do meu coração, que é santuário de Deus. Sou templo vivo, habitação, vaso de adoração. Santificado, separado para servir e amar. Sou consagrado ao meu Senhor, vou ministrar teu louvor. Mais uma vez. Abro as portas do meu coração, que é santuário de Deus. Sou templo vivo, habitação, vaso de adoração. Santificado, separado para servir e amar. Sou consagrado ao meu Senhor, vou ministrar teu louvor. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias comigo em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Está aqui na tela para todos acompanharem. Gideão estava numa situação muito complicada, irmãos, quando ele orou, quando ele clamou, quando ele falou essas palavras. Clamou ao Senhor e disse: peço que te lembre de mim só mais esta vez. Eu peço que o Senhor se lembre de mim mais uma vez. Não sei se você talvez tenha feito essa oração algum dia. Talvez você já tenha feito uma oração assim. Mas quem poderia fazer uma oração dessa? É só alguém, irmãos, que experimentou o poder de Deus. E a gente conhece a história de Sansão, do tanto que Deus usou a sua vida. E
Eu digo com toda a sinceridade do meu coração, irmãos, eu fiz essa oração. Fiz. No momento dos meus pecados, no momento das minhas mazelas, em meio a essa coisa terrível que é a nossa carne, que é a nossa vida sem Deus, eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá mais uma chance, eu preciso de mais uma chance. E eu vejo, irmãos, que o clamor é algo que expressa uma necessidade urgente de intervenção de Deus. Não tem jeito, irmãos. Eu vejo assim, que quando a gente ora pedindo a Deus alguma coisa, então nós pedimos e ficamos esperando que Deus se manifeste pelo seu poder, com a sua graça, naquela necessidade que nós estamos tendo. Mas quem clama a Deus, irmãos, está num momento perigoso da sua vida. Quem está clamando, ele está dizendo a Deus: eu estou exausto, estou acabado, eu preciso que o Senhor intervenha imediatamente. Eu sei que as nossas orações, elas podem ser de pedidos, mas elas podem também ser, irmãos, de clamor. Talvez os irmãos tenham dito: eu nunca fiz uma oração de clamor, porque eu nunca precisei. Mas, irmãos, eu fiz essa oração. Essa atitude de clamar a Deus não deveria acontecer somente porque nós estamos atônitos ou estamos em situações deprimentes na nossa vida. Porque o clamor, irmãos, de fato, ele nos aproxima de Deus. E eu tenho pedido a Deus, irmãos, que os meus filhos façam essa oração. Eu tenho pedido, irmãos, que Deus toque nos seus corações, que eles consigam ouvir e ver Deus e clamar a Ele, antes que se entrelacem coisas perigosas desse mundo, em situações complexas nesse mundo. Como os irmãos estão vendo, o tema da igreja nesses dias é a família e a prioridade delas. E eu escolhi esse texto, eu escolhi a família de Sansão, para poder falar um pouco sobre as prioridades que existiam na família de Sansão. Eu vou ler aqui no capítulo 13, alguns versículos, se tiver para colocar na tela, pode ser. Os filhos de Israel, versículo 1, eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e você dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, não beba bebida forte e nem coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele, olha bem que a Bíblia diz aqui, irmãos, e ele começará a livrar Israel dos filisteus. Eu estou vendo, irmãos, aqui a mulher de Manoá. Eu consigo enxergá-la. Eu consigo ver, irmão, a alegria dessa mulher. Os irmãos imaginam, está casada há tantos anos, vivendo uma vida na família, esperando ter um filho, mas ela sabe, ela não consegue ter filhos. Ela é visitada por um anjo. E o anjo diz para ela: olha, você vai ficar grávida. Imagina um útero seco, um útero que era um deserto. Esse útero vai gerar uma vida. Esse útero vai trazer ao mundo uma criança que
Deus já disse para ela, vai ser uma criança especial, essa criança vai ser usada por mim. Então eu vejo aqui, irmãos, a primeira prioridade na casa de Manoá. O que é? Qual é a prioridade? Uma mulher grávida precisa ter o quê? Precisa ter conforto, precisa ter um bom médico, fazer um bom pré-natal, precisa muita coisa. E eu posso imaginar que essa mulher, a cada mês ela fazia uma festa. Primeiro mês, festa. Segundo mês, festa. Terceiro mês, festa. Ela nunca tinha ficado grávida. A alegria era imensa. Ela olha para o seu marido, você é o amor da minha vida. Nós dois vamos viver juntos e agora vamos ter um filho. Que coisa fantástica é isso. Que coisa fantástica é o cuidado na gravidez. Sabe por que eu estou citando isso, irmãos? Porque eu trabalhei com crianças abandonadas em situação de risco em Teresópolis. Nadir e eu víamos muitas mães grávidas e não queriam seus filhos. Muitas mães foram na vara da infância e disseram para a juíza, o bebê que está aqui eu não quero. A juíza fala, deixa o bebê nascer. Quando o bebê nascer, você traz ele aqui para mim. E ela encaminhava o bebê para os filhos do coração. Irmãos, quantas vezes eu fui no hospital, com o mandado da juíza, buscar o bebê de tal pessoa. Uma vez eu fui buscar um bebê, e quando estava saindo, a mãe falou assim, você deixa depois eu ir ver o meu filho? Eu falei, claro, o filho é teu. Você pode ir lá e você vai ver. E o que eu fazia era incentivar essa mulher a ficar com seu filho. Mas muitas delas não vinham. Mas muitas delas vieram. E é interessante que nós acompanhamos também o caso de uma mulher de olhos azuis, já tinha uma filha linda de olhos azuis. E nós soubemos que ela estava irritada com aquela gravidez e que ela não queria o bebê. Então Nadir e eu fomos até ela, sentamos com ela, conversamos. Por favor, deixe o seu filho nascer. Ela falou, eu vou abortar o meu filho, eu não quero. Porque quando você não quer a criança, é uma coisa. Porque pegar uma criança e entregar para a justiça, não tem nenhum crime nisso. O crime está em você impedir que ele nasça. E aí, nós fomos até ela e dissemos para ela, entrega essa criança para o juizado da vara da infância, que eles vão deixar conosco, nós vamos cuidar bem do seu filho. E a juíza vai encontrar uma família para ficar com a sua criança. Mas ela disse assim, eu não dou filho meu para ninguém. O que a gente dá é cachorro. Aliás, eu queria explicar uma coisa para os irmãos. O ser humano a gente não dá. Juridicamente falando, o ser humano ele é entregue. Quando uma criança nasce, que ela não vai ficar na sua família biológica, que ela vai para uma família substituta, ela é entregue em adoção. Ela não é dada em adoção. Nós não somos pedaço de coisas, nós não somos coisas para ser dadas. Nós não somos objetos, nós somos pessoas, nós temos personalidades. E essa criança foi abortada por essa mãe. Ela disse, ela procurou uma clínica clandestina, e ela matou o seu filho. Que pena, irmãos. Mas Manoá está vendo a barriga da sua mulher crescer. E ele está vibrando com essa ideia. Mas quantas mulheres, irmãos, quantas nesse país, que têm as suas gravidezes interrompidas, e não tem homem nenhum do lado dessas mulheres. É muito triste. E eu vejo, irmãos, que quem faz diferença nessa terra, para mudar essa história, é a igreja. Não é outro. Não é.
Era, em segundo lugar, prioridade na família de Manoá, irmãos, a oração. Você vê esse homem orando, você vê esse homem clamando a Deus: meu Deus, diz para mim como é que eu tenho que fazer para cuidar do meu filho, Sansão que está chegando. Você vê um homem orar por uma criança que ainda está no ventre. Você faz isso? Nós fazemos isso? Nós estamos acostumados a orar por nossa família. Nós colocamos cada um deles diante de Deus. Nós damos o nome, falamos da dificuldade que ele está tendo. Sabe que parece que a gente tem vontade, irmãos, é de estar no meio do público e dizer: olha, peço oração. Nunca orou pelo filho e pede oração na igreja. Por que tem que ser assim, irmãos? Por que nós não entendemos que o quarto onde a gente se tranca é o lugar de dizer para Deus? Eu não estou dizendo que estamos errados em fazermos essa oração conjunta, mas eu estou dizendo que é necessário fazer essa oração sozinho. Leve os seus filhos diante de Deus. Nós paramos, irmãos, de ficar chamando a atenção dos nossos filhos. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Temos que orar por eles. É isso que fazemos muitos e muitas vezes. Eles se ajoelham diante de Deus. Eles colocam tudo diante de Deus. Eles oram por eles, pelos outros, pelos filhos. Era prioridade também na família de Manoá a consagração. Em outras palavras, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é de Deus. Não veio de Deus tudo o que temos? Veio. Se veio de Deus, é dele. Veio dele. Nós achamos que é nosso. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Eu sempre escuto essa história, sabe? Vamos preparar os nossos filhos para o mundo. Que história é essa, irmãos? Nossos filhos são de Deus em primeiro lugar. Eles vão andar por esse mundo e onde eles quiserem, mas primeiro eles são de Deus. Eles vão viver a vida como um profissional, que eles vão fazer as suas vidas aonde eles, mas primeiro eles são de Deus. Eles não são do mundo, não. Não vou preparar meus filhos para o mundo, vou preparar meus filhos para Deus. E nós entregamos para Deus desde o nascimento os nossos filhos. Consagração. Era prioridade na vida, na família de Manoá, a adoração. Ele se preocupa com isso. Quando ele está naquela conversa com aquele anjo, o que eu achei interessante, irmãos, nessa história aqui, é que 2 vezes o anjo aparece para a esposa e ele não está junto dela. É interessante isso. Aparece para ela, fala com ela, e ele fala: mas a instrução toda não foi dada para nós ainda. Oh Deus, por favor, faz esse anjo voltar para me ensinar. E ele, quando está com o anjo junto dele, que ouve tudo o que foi falado para a mulher, ele fala: eu vou agora então adorar a Deus. Vou oferecer um sacrifício. Ele coloca um cabrito no altar para queimar. Ele está ali adorando. Adorando. Ele adora. Está adorando. Irmãos, a gente não pode imaginar o que Deus pode fazer através da adoração. Manoá é surpreendido, irmãos. Aquele anjo, ele entra no meio das chamas e ele vai embora para o céu, na frente dele. Quando nós temos um espírito de gratidão, nós estamos adorando a Deus. E nesse espírito, irmãos, de adoração, que eu e você temos juntos, sabe o que ele faz?
quebra barreiras entre os nossos relacionamentos. Porque um bom relacionamento faz da gente adoradores. A adoração faz da gente homens e mulheres bem nos nossos relacionamentos. Como é que eu posso viver uma adoração maravilhosa diante de Deus quando estou junto com os irmãos? Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, se eu tenho problemas com os meus irmãos, eu preciso resolver uma vez para sempre, eu preciso perdoar para sempre. Era necessário adoração, era prioridade a adoração. Eu me lembro de um colega chamado Eurico Kous. Agora ele está servindo a Deus numa igreja dentro da selva amazônica. E é interessante, estava conversando com ele, falando, Eurico, que interessante, se te achar aqui na internet, falando com ele pelo WhatsApp, ele lá no meio da selva, eu aqui em Nova Odessa. Eurico, como é que vai, tudo bem? Eu me lembro quando eu te conheci lá em Alenquer, no Pará, ficamos na casa dele, tomamos café. Aí ele contou a história para a gente, que ele caiu do andaime, sentado, e paralisou os seus rins. Ele ficou numa situação muito complexa de saúde, precisava de tratamento em outro lugar. Ele saiu para fazer tratamento, mas uma pessoa da cidade disse assim: esse homem não volta mais. Ele falava: eu vou voltar. Ele falou: se você voltar, eu te dou a minha moto. E o Eurico voltou e ele deu a moto para ele. Mas o Eurico devolveu para ele: olha, pode ficar com a moto. Mas ele usou um tempo, engraçado isso. Nessa conversa, nesse bate-papo, ele falou: Kiko, daqui a pouco a gente continua a conversar. Eu vou ali adorar o Senhor e já volto. Eu vou ali adorar. Era hora de estar junto com os irmãos, adorando o Senhor. Você faz isso com prazer? Eu fiquei impressionado com isso, porque eu quero fazer isso, irmãos. Eu quero continuar adorando o meu Senhor com os irmãos, com a minha esposa, com todos vocês. Toda adoração surge de um coração grato por aquilo que Ele fez. Era prioridade na vida da família de Manoá a obediência a Deus. Obediência a Deus, irmãos, nunca foi algo pesado, maçante para ele. Ele entende que obediência é algo que faz parte da sua existência. Irmãos, obediência é como se a gente estivesse precisando de direção. Eu preciso de direção, é obedecer, está bem dirigido. E uma coisa que eu cito sempre nas minhas mensagens, falando de Naamã, é que ele é levado para aquele rio para ser curado de um problema sério da sua saúde. E ele entra na água e está perto do milagre e sai. Aí alguém fala: mas anda mais um pouco. Ele vai mais uma vez e volta. Cada vez que ele obedece, ele está mais perto do milagre. Até que ele obedece a última vez e o milagre. Irmãos, milagre acontece por obediência a Deus. Obedeça a Deus para você ver se não vai acontecer milagre na sua vida. Vai. Eu escrevi algo sobre esse negócio da obediência. Tem sentido quando a palavra nos diz que a obediência é melhor do que sacrificar. Deus detesta sacrifício sem obediência. Não tem valor, irmãos. Tem valor. Não posso dizer que não tenha valor. Tem valor. Mas Deus está dizendo que melhor é obediência do que sacrificar. Sacrificamos? Só sacrificamos? Lembra daquela mulher que olhou para Jesus e disse: que maravilha o útero que te gerou. E fala ainda: que coisa incrível foram os seios que te amamentaram.
Jesus, o que ele responde para ela? Ele diz para ela: olha, é mais feliz ainda quem obedece à palavra de Deus. Quem obedece. Obediência, irmãos, é algo fantástico na nossa vida. Não perca a oportunidade de ter essa prioridade na sua vida, obediência. Obediência. Era prioridade na família de Manoá, irmãos, o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Manoá não tinha como ensinar em palavras para Sansão, para o seu filho. Ele não tinha como colocar ele numa carteira de escola. Senta aqui, escuta sobre isso agora. Não é isso. O temor do Senhor se ensina com a vida. Se ensina temendo a Deus. Como é que você ensina para uma pessoa sobre humildade? Sabe como é que se ensina a humildade, irmãos? É com a bacia na mão, mas com a toalha nos braços, para ir lavar os pés dos irmãos. É assim. Jesus disse. Era prioridade na família de Manoá o temor a Deus. Essa semana nós tivemos um caso de uma irmã em São Paulo que morreu com Covid. Ela é esposa de um pastor Fernando, de uma igreja, eu acho que presbiteriana, não sei se independente, não sei dizer. Mas ela estava muito mal, foi entubada, e a cada situação que acontecia, ele escrevia algo sensacional, maravilhoso da palavra de Deus. Ficava abençoado em ouvir as palavras dele. Mas uma coisa que me chamou a atenção, irmão, sabe o que foi? Foi o fato que quando ela começou a namorar ele, ela falou para ele: eu queria que você amasse muito mais a Deus do que a mim. Sabe por quê, irmãos? Porque não iria faltar amor para ela. Quando a gente ama a Deus primeiro, não falta amor para as nossas esposas. Não falta não. E isso vem de um coração de temor. Porque houve temor. Eu fiquei assim, abençoado, muito abençoado, com o que eles disseram. E ela faleceu, infelizmente. A Jeane já está com o Senhor. Hoje foi feito, eu recebi no WhatsApp, hoje foi feito uma despedida assim, da Jeane com os netos dela. Então eles foram num lugar bem bonito, e eles agradeceram a vida da Jeane, e eles soltaram os balões que subiu para o céu. E lá dentro dos balões estavam as cartinhas deles escrito para ela, o quanto essas crianças, quanto esses netos a amavam. Porque não faltou amor para aquelas crianças. Por quê? Porque ela amava a Deus antes de amar o marido. Ela amava a Deus antes de amar os netos. Então não faltou amor para os netos. E não falta amor, irmãos. É abundante isso na vida de quem faz assim. Era prioridade na família de Manoá cuidar da educação do seu filho Sansão. Ele fica tão, quase que apavorado, ele quer encontrar um jeito de encontrar esse anjo, para esse anjo instruir, para ele receber a instrução que vinha direta de Deus, para ajudar o seu filho. Irmãos, se nós temos alguma dificuldade de criar os nossos filhos, por que não vamos a Deus pedir para Ele? Como temos que fazer? Por que não nos ajoelhamos diante de Deus? O tempo passa, irmãos, nossos filhos crescem, e precisamos estar de joelhos pedindo a Ele, nos ajude. Mas, irmãos, a instrução foi tão incrível, tão maravilhosa, que eles receberam de Deus, que Manoá recebeu de Deus,
que Sansão se tornou um juiz. Os irmãos já imaginaram quanto tempo de faculdade você precisa estudar, quantas provas você tem que fazer para chegar a essa posição de ser um juiz? Sansão chegou. Qual foi a faculdade que ele frequentou? Foi a faculdade de Deus, diretamente de Deus, de instrução direta de Deus. E é uma pena pensar naquele caso do aborto, que quanta gente tem matado tantos juízes, tem matado tanta gente, que poderia fazer tanta coisa para essa sociedade. Era prioridade cuidar da educação do filho. E ele corre atrás dessa possibilidade. E consegue. Os pais, agora tem mais um ponto aqui, irmãos. Foi prioridade definida por Deus que Sansão fosse nazireu. Nazireu simplesmente quer dizer separado, consagrado. Nazireu. E ele seria consagrado desde o ventre, com um propósito, e ele seria abençoado. Posso ver, irmãos, os pais correndo de um lado para o outro. Segura Sansão aqui, leva para cá, meu filho, não pode tocar numa coisa impura, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso que eu vejo, os pais vigiando cada passo dele. Ele não podia se contaminar de forma alguma. E por esses motivos, irmãos, por essa bagagem de exemplos dentro da família, de prioridades, ele se torna um homem usado pelo Espírito Santo. Ele foi juiz em Israel por 20 anos, e ele está entre os heróis da fé. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa bagagem de exemplo que os pais tinham dentro da sua família, não garantiu que Sansão cumprisse com todos os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Infelizmente. Ele toma decisões que ele quer na vida dele. Ele faz o que ele tem na sua cabeça. Ele resolve não cumprir os propósitos de Deus para ele. E um homem, irmãos, que tem todas essa preciosidade de estrutura espiritual na família, e se entregar ao que Deus não queria, porque foi isso que aconteceu com ele. Eu vejo, irmãos, aqui, no que ele se tornou. Sansão, ele se torna um homem com problemas em sua identidade. Ele era o Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol. Era um homem para brilhar para Deus. Era um homem para trazer luz para tanta gente. Mas não. Ele tem problema nessa sua identidade, até com seu nome. A sua aparência era diferente dos outros meninos, com aquele cabelo comprido, todo cheio de tranças. Pesado, provavelmente, andando para um lado para o outro. Ele parece mais um menino, irmãos, mimado do que um menino amado. Porque tem que se cuidar, tem que tomar cuidado com ele. E ele tem problema na sua identidade, irmãos, quando ele precisou dos pais para tomar decisões de homem. Ele tem que tomar as decisões como homem, mas ele não toma. E aqui tem uma coisa muito interessante, ele começa a mandar nos seus pais. Que história é essa? Filho mandar em pai? Ele se torna um menino desobediente, ele se torna volúvel nas suas emoções, nas suas convicções, ele se torna inconsequente, e ele casa-se por sua conta e risco. Não houve ninguém o orienta mais.
Ele se torna um homem com problemas na sua identidade, mas ele transforma-se também num homem com feridas emocionais não resolvidas. Feridas emocionais não resolvidas. Ele se apaixonava facilmente. Alguém disse que seria o epitáfio no túmulo dele. Quando a Bíblia fala que ele viu uma mulher. Foi a sua destruição. Porque ele olha uma mulher, irmãos, ele não olha um ser humano do sexo feminino que ele poderia ir lá e flertar com ela, ir lá e namorá-la, ir lá e abraçá-la, ir lá e respeitá-la. Não. Ele olha uma mulher que vai resolver o seu problema físico, sexual. Um homem que se apaixonava facilmente. Ele se tornou um homem com feridas emocionais, porque ele foi enganado por suas mulheres. Tudo que ele tinha ali de segredos, descobriam com facilidade. Ele entregava tudo. Ele foi traído pelo sogro dele. Ele sai, vai para a casa do pai, o sogro entrega a mulher dele para o companheiro dele, o companheiro de honra. Ele foi enganado pelos amigos. Ele se torna um homem com feridas emocionais porque ele foi enganado pelos amigos. Ele caminhava sozinho. Você vê ele sozinho dentro de uma fenda de uma rocha. Está lá, sozinho. Não quer ver ninguém. Ele passou a confiar na sua própria força. Eu tenho a força. Ele se torna um homem arrogante. Ele faz um enigma. Eu sou o cara. Eu sei fazer coisas difíceis que vocês não descobrem. Eu sei falar coisas difíceis que vocês não sabem. Faz enigma. Ele se torna arrogante, irmãos, quando ele arranca o portal da cidade com tudo e leva, olha a força que eu tenho. Arrogante. Ele não soube lidar com o choramingo da mulher. Ele foi enganado pelo seu companheiro de honra. Ele está ferido emocionalmente porque ele não soube controlar tantas vezes a ira no seu coração. Irmãos, ira é algo incrível. Eu posso me irar, mas eu posso controlar a minha ira. Eu posso controlar. Deus me dá essa capacidade de dar para você. Ninguém precisa sair aí com vontade de matar todo mundo porque está irado. Ele fazia isso. Ficou com uma impaciência de matar. Ele não soube lidar com a sua frustração. Ele se tornou um homem autoconfiante e autossuficiente. Eu sou o cara, eu sou o bom. Um homem, irmãos, que se tornou sozinho na sua caminhada. Uma pessoa que ficou sozinha, ficou sozinho de tudo, de todo mundo. Companheiro de honra, cadê ele? Sumiu, não tem mais. Esteve só nas suas lutas, esteve sozinho nos seus conflitos interiores, esteve sozinho em suas dores. Ele esteve só, enquanto ele rodava aquele moinho, como um boi selvagem. E ele ficou sozinho até na sua morte. Um homem, irmãos, que tinha coisas tremendas para fazer para Deus. Se tornou um homem desviado da vontade de Deus. Desobedeceu os princípios de Deus. Desobedeceu procurando uma prostituta. Ele brincou com as regras de Deus. Ele deixou sem lear por Dalila e deixou. E quem dorme com Dalila acorda sem força. Retirou-se dele a sua força. Pior do que isso, irmãos, Deus se retirou dele. Deus se retirou dele.
Um homem que rejeita as prioridades maravilhosas de sua família. Ele se torna um homem que perde o sentido e o propósito na vida. E veja, irmãos, teve os olhos vazados. Talvez essa seja uma parte que seja tão difícil para a gente. Porque, irmãos, quando você tem os olhos vazados, isso fala dos nossos olhos espirituais. Quando a gente pega a Bíblia para ler e não consegue entender nada, Deus não fala com a gente, isso é ruim demais, irmãos. Eu não quero ficar sem ler a Escritura e Deus falar comigo. Eu não quero ter isso, meus olhos vazados. Sansão teve. Ele foi obrigado a rodar uma pedra de moinho, como um animal. Ele foi motivo de chacota dos seus inimigos, que antes temiam a ele. Ele teve seu Deus humilhado pelos seus adversários. De guerreiro forte e temido, ele se tornou um palhaço para divertir um auditório. Um palhaço para dirigir, para chamar a atenção de quem estava dentro de um circo. Isso que aconteceu com ele. Mas, irmão, chega esse momento na vida dele, que ele clama ao Senhor e ele diz: Senhor, eu te peço que te lembres de mim e dá-me força, mais uma vez. E qual é o resultado de uma oração dessa, irmãos? Certamente Deus ouve. Deus ouviu a oração dele, mas dependeu e depende do coração do pedinte, e também depende da graça de Deus. Eu quero concluir dizendo isso, irmãos. Para Sansão fazer essa oração pedindo mais uma chance, após aconteceu algo com ele. Foi o quê? O seu fim. Ele morreu. Se nós hoje, irmãos, fizermos essa oração, nós temos a possibilidade de continuar vivendo, porque não acabou para nós ainda. Eu tenho sonhos, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus use a sua vida. Você não precisa ficar na inércia. Faça essa oração, se Ele está te mandando fazer, e espere de Deus grandes coisas que Ele ainda vai fazer através da sua vida. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que também me chamou muito a atenção, irmãos. O pai de Sansão, o Manoá, ele pede para aquele anjo: fala para mim o seu nome, me conta aí, como é que você chama? E sabe o que aquele anjo diz para ele? O meu nome é Maravilhoso. Isso nos remete a quem, irmãos? Ao nome de Jesus. Um dos nomes de Jesus que está lá em Isaías. Maravilhoso é Ele. Sabe quem esteve lá na gestação de Sansão? O Maravilhoso. Jesus esteve lá. Jesus esteve lá. Que coisa fantástica isso. Jesus também esteve no seu nascimento. Porque, irmãos, todo nascimento, seja de quem for, é a vontade de Deus. Ninguém nasce nesse mundo sem que seja a vontade de Deus. E você é vontade de Deus nesse mundo. Que Deus se digne nos abençoar com a sua palavra e nos desafiar a andarmos com Ele e a fazermos a sua preciosa vontade.